Olá, eu sou a Verônica e gostaria de dizer o que Deus fez na minha vida através dessa igreja. Eu queria contar um pouco do meu testemunho, que eu tive problema de depressão em 2020, devido à pandemia, né? No começo eu vi que estava bem, não percebi os sintomas, né? Mas já estava tendo crise de choro, tudo. Depois começou a fechar os comércios, começou a isolar as pessoas, né? E eu comecei a ficar muito nervosa. Meu esposo saía para trabalhar, eu ficava em casa sozinha, meus filhos morando em Caraguá. E nesse meio tempo, foi passando meses, dias, e foi piorando, né? E quando eu dei conta, eu já estava com crise de ansiedade, com medo, já ficava com medo de sair de casa. Mesmo com máscara, eu não conseguia sair. Foi passando mais meses, já as coisas já ficando mais fortes já. E aí, devido a toda essa situação, eu já estava no extremo da depressão, tomando um remédio para tirar a ansiedade, já não dormia mais à noite. Meu esposo saía para trabalhar e eu nem tinha dormido. Cheguei num ponto de procurar um médico e ele me deu diazepam e sertralina. Eu tive que tomar, né, o remédio sertralina de 50 miligramas pela manhã e pela noite, 2 comprimidos por dia. E mais o diazepam para poder dormir. No começo o remédio começou a fazer efeito. Eu dormia, mas depois não dormia mais. Nada fazia eu dormir, nem os remédios mais, nem chá, nada. E daí teve um certo dia, né, que eu já estava bem ruim mesmo. Tive a perda, né, de uma tia minha que faleceu logo, já de um ano de pandemia, né? E isso já foi agravando mais a minha doença, porque perder uma pessoa que a gente ama não é fácil. E aí, com tudo isso, né, eu sempre fui evangélica, sempre tive fé em Deus, acreditei em Deus. E a gente mudamos de casa, né? A gente morava em outro bairro e agora a gente está morando aqui no centro. E aí a gente sentimos no coração de visitar a igreja catedral. E eu vim no culto, gostei da palavra, senti muito Deus falar comigo. E a gente fomos vindo, visitando. Aí no terceiro, quarto dia de culto, no meio do culto, o pastor chamou quem tivesse enfermo, que podia vir aqui na frente. E aí eu pensei comigo, né, se o pastor falar de alguém que não dorme, alguma coisa assim, eu vou lá na frente. Aí o pastor falou que se tinha alguém no culto que não tivesse dormindo, que tivesse problema de insônia, que tomava remédio e não conseguia dormir, que podia vir na frente. E o pastor pediu para todo mundo colocar a mão na cabeça e ele orou e falou que a partir daquela noite, quem não dormia ia passar a dormir, que não ia precisar mais de remédio nem nada. E graças a Deus, depois daquela noite, eu me senti bem melhor. Eu não tomo remédio nem chá, eu durmo que é uma benção, graças a Deus, né? Eu tive fé, o pastor Eliabe falou pra gente que estava ali na frente ter fé, tomar posse e acreditar que a partir daquela noite, quem não dormisse mais ia passar a dormir. E agora, devido à cura que Deus me deu, né, através da igreja, através do pastor Eliabe, e eu tenho até, irmãos, dificuldade de acordar na madrugada para orar. Eu tenho que pedir para Deus me acordar, porque eu durmo que eu nem vejo a hora. Quando eu vejo, já está amanhecendo. Então eu só tenho a agradecer a Deus, ao pastor Eliabe, à igreja, e falar para vocês, né? Ter fé, confiar. Se vocês estão passando por problema de insônia, se vocês tomam remédio, se vocês já fizeram de tudo e não conseguiram nada e estão me escutando, venha na igreja, tenha fé. Se você estiver aqui no culto e o pastor Eliabe falar, venha aqui na frente, você que está enfermo, precisando de uma oração, de uma cura, não fica com vergonha, porque pode ser sua última oportunidade.
Aí você vai vir aqui na frente, você vai receber a cura, você vai ser curado, tenha fé. Assim como Deus fez isso na minha vida, lá desde 2020. E Ele me curou em 2024. Nós já estamos em 2025, já tem 1 ano que eu fui curado. Então tenha fé, não fica com vergonha. O pastor chamou aqui na frente, você venha, receba a sua bênção, a sua vitória, que Deus vai realizar.